o ajudante do Papai Noel. Com certeza, alguém já te contou a história do Papai Noel, mas você já ouviu sobre o seu ajudante com chifres, o Krampus? Krampus é uma criatura meio cabra, meio demônio, que ajuda o Papai Noel a lidar com as crianças mal criadas. De acordo com o folclore europeu, enquanto o Papai Noel dá bons presentes e alegria para crianças, Krampus persegue os maus com chicotes e correntes. Krampus, cujo nome é derivado da palavra alemã Krampen, que significa garra, é dito ser o filho de Hela, a deusa do reino dos mortos, na mitologia nórdica. Essa criatura também possui características em comum com outras criaturas assustadoras da mitologia grega, como os sátiros e faunos. A lenda faz parte de uma tradição de Natal de séculos na Áustria, onde as comemorações de Natal começam no início de dezembro. Nessa cultura, Krampus é tão importante quanto o próprio Papai Noel. De acordo com o folclore, se uma criança não se comportasse bem, Krampus iria até a sua casa na noite anterior, a 6 de dezembro, conhecida como Krampusnacht, para punir a criança má. A criatura era conhecida por chicotear crianças com varas de vidroeiro e jogá-las dentro de uma cesta para levá-las ao inferno por um ano. Os pais usavam a história de Krampus para ameaçar seus filhos durante todo o ano e fazem com que a assustadora criatura realmente apareça em suas casas, se as crianças não respeitassem as ameaças. Então, quando Papai Noel aparece junto com seu demônio ajudante, ele começa a ler uma lista de cada malcriação que o filho cometeu durante o ano. Enquanto isso, as crianças tremem de terror sob o olhar atento de Krampus. A história dessa criatura se espalhou para outros países europeus, onde ele é conhecido por diferentes nomes, como Gnete, Ruprecht, Perchen, Zrat-Piet, Schmutlis, Persnittel e ainda Glauboff. Embora não seja confirmado, muitos acreditam que essa tradição tenha começado quando os mouros invadiram as cidades europeias, sequestrando os locais e vendendo-os para a escravidão. Krampus aparece em muitas variações, mas a maioria compartilha algumas características físicas comuns. Esse demônio é descrito como uma criatura peluda, geralmente marrom ou preta, com chifres de cabra, dentes pontiagudos e uma língua comprida. Ele também carrega correntes e varas para bater nas crianças. A lenda diz que essas correntes simbolizam uma ligação com o diabo da igreja cristã, e os ramos de vidroeiro são provenientes de antigos ritos de iniciação pagãos. Krampusnacht, ou Noite de Krampus, é uma antiga tradição austríaca que também é celebrada na Alemanha, Hungria, Eslovênia e República Tcheca, onde o São Nicolau, que seria o nosso Papai Noel, vem para a cidade trazendo consigo vários demônios.
A maioria das cidades alpinas possui o Krampuslauf anual, ou a Corrida de Krampus, um desfile que geralmente ocorre no dia 5 de dezembro, a noite anterior à festa de São Nicolau. Nessa festa, qualquer um pode se vestir como Krampus, e as máscaras usadas são feitas de madeira, tipicamente artesanais e absolutamente aterrorizantes. Mas nem sempre foi uma tradição europeia aceita, sendo banida algumas vezes. A Igreja Católica chegou a proibir as celebrações por um tempo. No início do século XX, o ritual foi proibido pelo governo fascista austríaco, pois era considerado uma criação dos social-democratas. No entanto, a tradição foi revivida com a queda do governo após a Segunda Guerra Mundial. Nesses desfiles, diversos homens jovens se vestem como Krampus, marchando nas ruas, batendo sinos e assustando os curiosos. Mais de 1.200 austríacos se reúnem na cidade de Schladming a cada ano para se vestir como o demônio do Natal. No Brasil, algumas cidades do sul, que têm uma maior influência alemã, também possuem suas próprias versões da criatura. Lá, ele é conhecido por Pensnick, uma variação de Belsnickel, como ele é chamado no sul da Alemanha. Porém, sua aparência no Brasil é um pouco diferente. Ele se veste de roupas velhas, tem cabelo de palha e carrega um saco em suas costas. Segundo o folclore, nesse saco o Pensnick guarda instrumentos para assustar as crianças, e ele usa para levar as mais malcriadas consigo. Essa criatura era utilizada para amedrontar as crianças até a década de 1950. E sua história lembra bastante outra criatura do nosso folclore, conhecida como andarilho ou ainda o homem do saco. E aí, você já tinha ouvido falar da lenda do Krampus? Já conhecia?